Oi, gente, boa tarde. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês hoje e também nós vamos nos apresentar. Bom, nós somos um grupo de estudantes de psicologia do último período. Nós somos os idealizadores do Instagram EL@S, coletivo de apoio que organiza essa oficina. Eu sou a Mirelle e essa é uma atividade realizada pela PUC Goiás e do Circuito Ciência em Casa. É uma atividade da disciplina Estágio Específico Supervisionado 2, com ênfase em psicologia social comunitária. Bom, lembrando que para emissão do certificado de vocês, é necessário que vocês assinem uma lista de confirmação de presença. Ela vai estar disponível no chat. E gostaríamos de pedir também que vocês mantivessem o microfone e a câmera desativados para poder manter a conexão estável. Caso surja qualquer dúvida ou comentário, pode utilizar o chat ou aguardar o final, que a palestrante vai poder responder. Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo. Nós somos estagiários do Centro de Referência Estadual da Igualdade, o CREI. O CREI ele é um órgão responsável pelo atendimento a pessoas em situação de violência ou vulnerabilidade social, e ele conta com atendimentos psicossociais e também orientação jurídica para essa população. Oi, gente, eu sou a Karina. Nós estamos organizando essas oficinas, né, a partir do interesse de se ampliar a discussão em relação à violência, ao tema da violência, né? Uma vez que a gente entende que a violência ela apresenta um forte impacto, tanto social, quanto biológico, quanto emocional, para quem vivencia, tanto de forma direta ou indireta. Então, principalmente nesse período de isolamento social, identificou-se uma queda no número de boletins de ocorrência, né? E, em contrapartida, houve um aumento de prisões em flagrante em relação à violência doméstica e familiar. Então, leva a hipótese, né, de que não se trata de uma diminuição de casos, sim de uma subnotificação. Então, por isso, falar sobre violência é tão fundamental, né, para a gente. Nós estamos muito felizes por ter diferentes cursos aqui, porque nós acreditamos que essa é uma causa, né, é uma temática que está presente em todas as áreas, em todas as profissões, toda a sociedade, e por isso nós entendemos que esse trabalho precisa ser feito em conjunto. Boa tarde, gente. Eu sou a Camila. Essa oficina ela é dividida em 3 módulos e hoje o segundo módulo é intitulado Dinâmica Familiar da Violência Doméstica, Impacto para os Envolvidos. Esse módulo ele foi pensado para se discutir sobre como a violência doméstica interfere no desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos que a vivenciam. Para falar sobre o tema, nós temos convidada a psicóloga doutora Karen Michel-Esber, que é pesquisadora sobre autores de violência sexual contra crianças e adolescentes. Ela é graduada em psicologia pela PUC Goiás, especialista em psicologia jurídica e terapia de famílias e casais, mestre em psicologia social pela PUC Goiás e doutora em sociologia pela UFG. Ela é escritora e presidente de 2 comissões de trabalho do Conselho Regional de Psicologia, a Comissão de Orientação e Ética e a Comissão Especial de Psicologia Jurídica. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Karen continuar. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Todos me ouvem? Dá um ok para mim no chat, só para eu saber se está tudo certo, se está tudo ok. Todo mundo me ouvindo antes da gente começar? Oba, que bom. Cadê o PowerPoint, gente? Por favor, poderiam alguém colocar o PowerPoint para a gente iniciar? Todo mundo Muito obrigada. Sim. Então tá, vamos começar nosso encontro hoje com esse tema muito importante, que é o tema da dinâmica familiar, da violência doméstica, o impacto psicológico para todos os envolvidos. Pode passar?
Eu vou começar a nossa conversa aqui. Tem como colocar ela em tela inteira, a apresentação dos slides em tela inteira? Quem está manuseando o PowerPoint, por favor, vai lá em apresentação de slides. Eu coloquei inteira, tá dando para ver? Não, eu estou vendo ela em partes. Quando eu coloco aqui. Não, ainda está do mesmo jeito. Lá na apresentação de slides, clica lá em cima na apresentação de slides, isso. Aí coloca assim, ó, do começo. Não, esquerda. Então, eu coloquei, acho que é porque... Esquerda, Camila, do começo. Sim, eu tô colocando do começo aqui. Ele abre para mim, mas eu acredito que ele não esteja abrindo para vocês. Ah, tá. Então, tudo bem, vamos manter assim. Em primeiro lugar, agradecer aos alunos que entraram em contato comigo, aos vários alunos que entraram em contato comigo, e agradecer também a indicação das professoras, professora Carolina e professora Ana Cândida. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, né, para a gente poder refletir sobre esse tema tão importante. Pode passar, Camila, por favor? Vamos começar com brainstorming. Brainstorming é assim, tempestade de ideias. Então, eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa, vocês escrevendo aí no chat, o Gustavo vai sistematizar essas escritas, da primeira palavra que vem à cabeça de vocês, quando vocês pensam nesse tema da dinâmica familiar, da violência doméstica, impacto para os envolvidos. Coloca para mim no chat, por favor, as palavras. Vou aguardar um minutinho para vocês irem colocando, tá? Isso, gente, vamos lá, todo mundo, vai. Vamos fazer uma tempestade de ideias aqui, isso mesmo. Quem mais? Pode ir colocando. Enquanto vocês vão terminando de colocar, para a gente não perder mais tempo, eu vou avançando aqui, mas podem ir colocando como palavras iniciais, tá bom? Do que vocês pensam sobre esse tema. Karina, passa para frente, por favor. Tem alguém que está com o microfone ligado, parece. Bom, eu trago esse primeiro slide, então, para a gente ir pensando e demarcar o lugar de onde eu estou falando, que é o lugar de violência na família, correto? É isso que a gente está discutindo aqui hoje. A violência doméstica. Violência doméstica significa violência dentro da família. E aí, sendo violência dentro da família, a gente pode falar de violência de todo mundo contra todo mundo, correto? A gente pode falar da violência que o marido pratica contra a sua esposa, do pai contra o filho, do filho contra o pai, do avô contra o neto, deixa eu pegar a minha apresentação aqui, que é melhor. Da neta, até namorados, né, avós e etc. Então, todo mundo que está nessa família. Mas, normalmente, pode passar, Karina, normalmente, o que a gente pensa, quando a gente escuta o nome violência doméstica, a gente pensa na violência que o homem pratica contra a mulher. E, realmente, essa violência, ela está numa gradação, ela é das mais graves, ela é uma violência gravíssima, né, que pode chegar até o feminicídio. Em muitos casos isso vai evoluindo para o feminicídio, mas ela não é a única.
É por isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui, para a gente desvincular o olhar dessa nomenclatura que vincula a violência doméstica apenas com a violência contra a mulher. Nós temos outros tipos de violência sobre elas que eu vou falar aqui também. Pode passar. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Podia certificar que todo mundo desligou para a gente ter uma qualidade melhor no áudio, né? Eu trago aqui alguns comentários em um site de um vídeo retirado da internet. Esse vídeo ele ficou no ar um tempo, depois ele saiu do ar, e ele mostrava que um casal brigando, e aí depois a mulher sobe em cima dessa moto com esse marido que já estava batendo nela e sai com ele, para fugir de um flagrante, de uma prisão e dos vizinhos os denunciarem, né? Denunciar o homem. E aí eu trago aqui os comentários que tinham nesse vídeo. Essa mulher é a prova de que não são só elas que apanham. Essa não presta como mulher, gosta de apanhar, vergonha para as mulheres. E aí, nesse site, tinha um monte de comentários mais ou menos parecidos, que não fogem muito disso. Então, eu estou trazendo isso para a gente refletir um pouco sobre essa história da violência doméstica contra a mulher, como que a gente vai sempre culpabilizando as mulheres. E principalmente quando essas mulheres elas não conseguem sair desse relacionamento de violência, elas não conseguem romper, não conseguem denunciar. Aí, essa culpabilização das vítimas, ela ocorre com muito mais intensidade. Por que ela não sai? Então, eu trago aqui, passa, Camila, por favor. Eu trago aqui um autor, que são vários autores, na verdade, Anderson e colaboradores, que fizeram uma pesquisa assim, entendendo, perguntando por que as mulheres ficam num relacionamento onde existe esse tipo de violência. 70,5% das mulheres ficam por promessas de mudança por parte dos seus parceiros. Olha que coisa, gente. Aquela ideia que a gente tinha de que as mulheres ficam no relacionamento porque elas dependem financeiramente dos seus parceiros, elas são a metade do que é essa... Perdão. Esse primeiro item, que é promessas de mudança. A falta de dinheiro está lá em quarto lugar, que é 45,9%. Em segundo lugar, vem o pedido de desculpa do parceiro, com 60% das respostas. 53,8% elas ficam por amor. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Depois, falta de dinheiro, 45,9%, medo do parceiro, 36,7%. Então, de fato, essas mulheres acreditam que seus parceiros podem vir a concretizar as suas ameaças de violência e de morte. 28,5% não tem nenhum lugar para ir e 24,4% tem medo de perder os filhos. Pode passar, por favor? Quais são os fatores de risco para os homens com histórico de agressão à parceira, de acordo com Padovani e Williams, numa pesquisa de 2011? O que esses homens apresentaram em suas histórias? Primeiro, um histórico de abuso em suas famílias de origem, nas suas infâncias. Esses homens ou foram diretamente violentados pelas suas famílias de origem, ou presenciaram o pai e a mãe em uma relação violenta. Outro fator é o abuso de substâncias, aí a gente vai trazer aqui o álcool em primeiro lugar, né? Que quando a gente fala de abuso de substâncias, logo a gente vem pensar em substâncias ilícitas, drogas ilícitas, e não é o caso aqui, né? O álcool entra como um fator muito importante para essas famílias, dependência emocional extrema da parceira e o ciúme excessivo. Pode passar. Homicídios conjugais.
Então, lembrando que o Brasil é o 5º país em número de homicídios de mulheres praticados por seus parceiros. E, se eu não me engano, Goiás, se eu não me engano, é o 3º ou o 2º estado do Brasil que mais mata mulheres. Qual que é o tipo de vínculo? Em 58,6% dos casos, agressor e vítima estavam separados, com a maior incidência do homicídio no pós-separação. Então, a gente vê claramente que esses homens não estão aceitando o término do relacionamento e acabam matando as suas parceiras. Isso claramente nos diz que nós precisamos fazer educação afetiva com os homens e com as mulheres, né? E fazê-los entender que ninguém é de ninguém, que todo mundo tem o direito de iniciar e terminar um relacionamento e cada um seguir a sua vida. Só que os homens parece que não estão entendendo muito bem isso. Eles querem as mulheres para eles, mesmo que para isso eles tenham que cometer um homicídio ou às vezes até mesmo eles matam e morrem, homicídio seguido de suicídio. Qual que é a predominância de idade? Entre 21 e 30, então nós temos uma incidência aí, gente, de pessoas muito jovens fazendo isso. Em 93,1%, olha esse dado. Eu fico, assim, muito encabolada quando tem um índice de mais de 90% para qualquer coisa. Nós estamos falando de 93% de homens que já tinham um histórico de violência em suas vidas e no casamento, sendo a violência psicológica em 75,9% e a física em 58,6% dos casos. E o meio utilizado, arma de fogo e faca. Pode passar. Por isso, a gente defende a necessidade de se ter programas de atendimento aos homens que praticam violências. Aqui, à esquerda, eu trago esse programa que se chama, de um instituto que se chama Instituto Nós, do Rio de Janeiro, que foi pioneiro nessa metodologia de grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica contra a mulher. Hoje no Brasil isso se espalhou, em Goiás a gente tem, mas eles foram muito pioneiros nessa área. E também precisa fazer programas de atendimento aos AVS. AVS eu estou chamando autores de violência sexual. O primeiro programa governamental do Brasil que faz esse atendimento é o PAV Alecrim, da Secretaria de Estado da Saúde do Governo Federal, do Governo do Distrito Federal. Pode passar. Esse foi o primeiro governamental e um dos primeiros de que eu tenho registro não governamental foi o programa Repropondo, atendimento a autores de violência sexual do projeto Invertendo a Rota, que era um projeto do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão AD Juvenil, que é aí da universidade de vocês, da PUC Goiás. Esse programa foi conduzido entre 2004 a 2012. Eu coordenei esse programa e registrei essa experiência em livro, e até onde eu tenho conhecimento, é a primeira experiência desse tipo registrada em livro. Em 2015, a Solange Freitas fez uma pesquisa sobre esse programa Repropondo e ela constatou o seguinte, aspas, quando iniciam os atendimentos, os autores relatam a necessidade de conversar e, com o passar das sessões, demonstram a percepção de que os atendimentos foram importantes para que mudassem a forma de pensar sobre a violência cometida. Olha que importante, então. Esses atendimentos mudam a percepção das pessoas que estão sendo atendidas em relação às violências que eles cometeram. Esse programa acabou, esse que eu coordenei, porque ele não era um programa governamental, como é o PAV Alecrim de Brasília. Então, ele foi um programa que teve início, meio e fim, porque ele tinha um financiamento por prazo determinado e etc., mas, pode passar, mas aqui eu trago para vocês
uma proposta que eu aprovei no 10º Congresso Nacional da Psicologia, que a gente pode falar depois sobre como que funciona ele. Qualquer psicólogo pode apresentar propostas, que vão desde o município até a etapa nacional, e essas propostas, elas deverão ser consideradas pelas gestões dos conselhos regionais de psicologia e dos psicólogos. Então, a proposta era o seguinte: ampliar o debate, ampliar o debate, fomentar campanhas, produzir materiais e qualificar referências, bem como estimular a criação e ampliação de serviços de atendimento em psicologia para autores de violência psicológica, física e sexual nas comunidades e nas prisões, pautados na perspectiva da responsabilização e não somente da criminalização do ato de violência, com vistas à prevenção de reincidências e proteção de potenciais vítimas, considerando os aspectos psicológicos, sociais e culturais na produção da violência. Foi nesse congresso que eu conheci a professora Ana Cândida, tive o prazer de conhecê-la e ela passou a conhecer um pouquinho do meu trabalho também. Pode passar? Por que a gente está batendo nessa tecla, então, da dinâmica da violência doméstica e no fato de que a gente tem que prestar atenção exatamente em como essa família violenta funciona? Eu vou retomar aqui alguns conceitos que são conceitos da área da terapia de famílias e casais, que é uma das áreas que eu sou especialista. Então, puxando um pouco de sardinha para a minha abordagem aqui, a terapia de famílias e casais vai falar da transgeracionalidade da violência. E aí eu vou fazer essa indicação de livro que está aí, meus antepassados, porque esse livro ele não fala especificamente da violência, mas ele nos ensina o que é esse conceito da transgeracionalidade. Esse conceito vai dizer que a violência, isso a gente vê muito claramente nos casos de violência sexual contra criança e adolescente, que enquanto a violência não é interrompida, resolvida e interditada, ela vai se reproduzindo na família de geração em geração. Então, nos casos de violência sexual, por exemplo, quando a gente atende uma criança que foi vítima de abuso sexual por parte do pai, quando a gente vai ver e fazer a investigação da família, a mãe também foi vítima de violência, a avó da criança também foi vítima, a bisavó também foi vítima, e assim a violência vai passando de geração em geração de maneira transgeracional. Ok? Pode passar. Bom, quais são os conceitos da terapia de famílias e casais que são importantes para a gente entender essa história da violência e da dinâmica familiar? Triangulação. Eu não vou conseguir falar sobre todos aqui, eu vou dar um apanhado geral só para vocês ficarem cientes. E aí, se vocês quiserem, depois vocês podem pesquisar mais sobre cada um deles. Então, triangulação, lealdades, tem alguns autores que falam de lealdades invisíveis, parentalização, que é quando os filhos se tornam pais dos pais, sagas familiares. E aí, quando a gente fala de sagas familiares, a gente entende que quando um casal se une no namoro, eles estão juntando duas sagas familiares. E aí, quando essas sagas familiares são de violência, essa violência vai se perpetuando também nesse casal. O conceito de duplo vínculo é um conceito muito importante para a gente entender casais violentos, porque o duplo vínculo, ele vai falar desse vínculo que é de amor e de dor, de amor e de ódio, de cuidado e de violência. Porque a gente não pode achar que uma relação de violência entre um homem e uma mulher é uma relação somente violenta. Existe também, como a gente viu nos slides anteriores, existem mulheres que amam seus parceiros, que perdoam porque têm a esperança de que aquele parceiro vá mudar, porque tem a esperança de que a violência acabe e que fique somente o amor. Outro conceito também importantíssimo para a gente entender essa dinâmica é a comunicação paradoxal, que são as mensagens contraditórias entre
esse casal na sua comunicação. Pode passar? Camila? Tá. Um conceito muito interessante de uma autora que soltou esse conceito lá em 1998, gente. Olha, nós estamos em 2020. Então, já tem 22 anos que ela falava isso. Ela falava dos assaltos identitários. Essa autora se chama Lia Zanotta Machado. Eu recomendo a leitura dela para todos que se interessam pela área. Ela não é psicóloga, mas os textos dela são muito esclarecedores e saem um pouco desse senso comum. Então, ela traz que esses assaltos identitários que acontecem na dinâmica do casal, que é essa dinâmica violenta, o conceito que ela fala é assim, é o roubo recíproco das imagens identitárias que os fará permanecer quase que enfeitiçados um e outro nas relações violentas. Então, se a gente retoma, por exemplo, o conceito do duplo vínculo que eu trouxe para vocês em relação à terapia de famílias e casais, a gente vê que tem alguma coisa a ver aqui com esse conceito de assalto identitário, que é esse vínculo contraditório entre o que eu gostaria de ser, eu gostaria de ser observada pelo meu parceiro como uma mulher X ou YZ, e ele não consegue me observar dessa maneira, então eu permaneço nessa relação enfeitiçada por esse assalto, mesmo que seja nessa relação de violência. Silva e Silva, lá em 2015, falam da culpa, do medo e da coragem. Então, eu estou trazendo aqui, pode passar, Camila, estou trazendo elementos aqui para a gente ampliar a nossa visão em relação à dinâmica dessa relação casal violento. Em perspectiva relacional, Alvim e Souza, de 2005, falam que a gente deve prestar atenção. Deve ter como foco em como se constroem tais relacionamentos e quais são os efeitos desse relacionamento para o casamento e namoro. Falam que o papel de vítima e agressor são intercambiáveis, esses papéis. Então, ora, eu sou vítima de violência, ora também eu pratico essa violência, e que a violência atua, em muitos casos, como um mecanismo de regulação dos conflitos na relação conjugal. O que é isso? Pode passar. São casais que normalmente não têm a comunicação como uma maneira de regulação de conflitos, porque como que a gente resolve os conflitos? Com o diálogo, com a comunicação. Se não tiver isso, o que sobra para regular o conflito? A violência. Então, é isso que esse autor está falando. Essa autora aqui, Conceição, em 2016, ela fala da violência bidirecional. Ela vai falar que agressões verbais são recíprocas e igualmente fortes entre mulheres e homens. Não, perdão, não é a Conceição que falou isso, foi a Lia Zanotta Machado. Agressões verbais são recíprocas e igualmente fortes e graves entre homens e mulheres. Pode passar? Então, casais violentos, de acordo com a Lia Zanotta Machado e com a colega dela, Magalhães, experienciam amor e dor, amor e ódio, afeto e violência, independência e submissão. Lembram dos conceitos que eu trouxe para vocês da comunicação paradoxal e do duplo vínculo? É exatamente isso aqui. São dois sentimentos, pode passar, são dois sentimentos sempre antagônicos que existem dentro dessa mesma relação. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a mulher identificar que está sendo vítima de violência e tomar providências para sair dessa relação também. Eu trago para vocês, não sei se vocês já viram, esse caso aqui, que ficou mundialmente conhecido. Quem quiser mais detalhes, só colocar esse nome aqui dessa pessoa no Google, vocês vão achar inúmeras informações, inclusive documentários,
que é a Eileen Carol Pittman. Ela teve uma infância problemática, sofreu abandono dos pais e adoção pelos avós. Seu pai foi preso e se suicidou. Possui comportamentos automutilantes desde a infância, por isso que ela tem a face toda marcada, não sei se está dando para ver na foto. Engravidou do próprio irmão aos 14 anos, mas a avó a obrigou a entregar o filho para a adoção. Saiu de casa e começou a exercer a profissão de prostituta, cometendo pequenos delitos. Foi estuprada por um dos seus clientes que matou. Foi presa e diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, confessou 6 assassinatos e enviou uma carta ao tribunal pedindo condenação à morte. Declarou odiar profundamente a vida humana e que mataria novamente se fosse libertada. Se vocês se interessaram, eu recomendo que vocês procurem no Google, encontrem e observem os documentários sobre ela. Mas o que eu quero pontuar aqui? Eu quero pontuar que, assim, o limite entre a vítima de violência e a pessoa que começa a praticar a violência, ele é um limite muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Aonde que começa exatamente o agressor e aonde que começa exatamente a vítima? Vocês poderiam falar, o agressor começa quando começa a agredir. Mas o que eu estou trazendo para vocês é a complexidade disso. E como que essa violência vai sendo internalizada como um modo de vida a partir das vivências da infância. Pode passar? Camila, pode passar? Por favor. Karina? Eu passei aqui, não está mostrando? Já foi. Voltou? Ok. Voltou, obrigada. Outro ponto aqui também, isso também que eu estou falando, pode ser observado nesse livro da Ilana Casoy, que não é psicóloga, é jornalista, Serial Killers, Louco ou Cruel. Nesse livro, ela vai retratar várias histórias de assassinos seriais, e a gente vai observar claramente que nas histórias dessas pessoas existem violências cruéis, igualmente cruéis nas suas infâncias, né? Então, e aí eu também percebi isso quando eu fiz as entrevistas e os atendimentos aos autores de violência sexual no meu mestrado, no meu doutorado, quando eu estava coordenando o programa Repropondo. Pode passar, Karina? Esse livro meu, de 2009, eu vou colocar aqui a capa dele agorinha, eu analiso 3 histórias de Henrique, Pedro e Renato, obviamente os nomes são fictícios, que cometeram violências na fase adulta e foram vítimas de diversos tipos de violências na infância. Coincidentemente, os 3 foram vítimas de violência sexual e cometeram violência sexual na fase adulta. Isso não é verdade, não é verdade para todos os casos, não é um requisito. Foi vítima de violência sexual na infância, será um agressor sexual na fase adulta, mas isso acontece com uma frequência importante. Pode passar? Karina, não passou. Aí, agora sim. Não, ainda não. Para você está aparecendo o quê, gente? Não, volta. Isso. Eu trago aqui os 3 livros. Esse branco é um livro que eu estou contando a experiência do programa Repropondo, que é esse programa de atendimento. O roxo é esse livro que eu trago a história do Henrique, do Pedro e do Renato. E o cinza é um livro do nosso grupo de pesquisa da PUC Goiás. Tem vários temas, inclusive alguns capítulos sobre os autores de violência sexual. Passa. Qual que é o meu lugar, então, né, gente? Além de terapeuta de famílias, que eu já demarquei bem, é o lugar da psicologia social. Que a psicologia social é a psicologia que vai entender que qualquer fenômeno humano, ele é composto por fatores individuais e fatores sociais. Então, entender que é nessa intersecção
entre indivíduo e sociedade, que a gente tem que compreender essa história da violência doméstica. Pode passar? Por exemplo, passa para mim, por favor. Estou achando que está tendo um atraso aqui na minha tela. Por exemplo, aqui, ó. No caso da violência doméstica contra as mulheres, eu não vou ler tudo isso aqui que está no slide, mas antes da década de 80, a violência era considerada como um distúrbio doméstico, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quantas vezes a gente já escutou isso? A família é considerada família desestruturada. Aí, depois da década de 80, quando veio o movimento feminista e a libertação das mulheres em relação aos homens, libertação entre aspas, começou a ter mais literatura e mais ONGs para olhar para a questão da violência doméstica contra a mulher, começou também a mudar a concepção. E em 2006, quando vem a Lei Maria da Penha, aí sim que a gente teve uma reviravolta muito importante na compreensão da violência doméstica contra a mulher. Passou a ser considerado um crime passível de prisão, né? Então, passou a ser sério, sendo que antes não era. Antes, a violência doméstica contra a mulher era tratada com prestação de serviço à comunidade e cestas básicas. Pode passar? No caso da violência sexual contra crianças e adolescentes, também a gente percebe a mesma transformação ao longo do tempo. Então, antes da década de 90, a violência sexual era invisível para a sociedade, gente. Olha a gravidade disso. Era um crime que era entendido como uma violação da honra das famílias. Hoje, ele é um crime entendido como uma violação da liberdade sexual, dos direitos sexuais individuais. Percebem a mudança de concepção? Então, se a gente volta lá naquele slide da psicologia social, que a gente entende que é o indivíduo e a sociedade, isso se torna muito importante, entender como que a sociedade hoje interpreta e analisa a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, depois da década de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje sim, nós começamos a enfrentar a violência sexual como, de fato, um crime que é passível de punição, que a gente não pode fazer isso com criança, mas precisou de uma legislação para dizer para a gente que criança e adolescente, por exemplo, é sujeito de direitos. Pode passar? Eu trago para vocês, para complexificar um pouquinho mais a nossa discussão, essa fala da Lia Zanota Machado, que ela fala assim, do deslizamento e do transformismo dos sentidos culturais em torno da ideia de estupro de mulheres. Ela está falando de estupro de mulheres, mas a gente poderia usar também para falar da violência doméstica contra a mulher, para falar da violência sexual contra crianças e adolescentes, é a mesma coisa. Os sentidos culturais se transformaram e mudaram. E a partir desses sentidos culturais, o indivíduo também vai se transformando e vai mudando. Então, o enfrentamento que os indivíduos hoje fazem dessas violências, ele foi mudado, ele não é o mesmo enfrentamento que a gente fazia na década de 80, de 60, de 50. Pode passar? Eu estou preocupada com o tempo, que eu ainda não cheguei, acho que nem cheguei na metade da apresentação ainda, e nós já estamos quase esgotados de tempo. Trago para vocês esses três sujeitos humanos. O Charles Manson, que ele ficou famoso nos Estados Unidos, também vocês podem procurar. Ele confessou que matou várias pessoas. O Tiago, que é o nosso serial killer de Goiânia, né? Ele está preso no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia. E o Francisco Assis Pereira, que é aquele que ficou conhecido como maníaco do parque. Os três receberam milhares de cartas de amor, gente. Mulheres apaixonadas por eles, querendo se casar com essas pessoas. Então, assim, o que é isso? Como que a gente pode pensar essa relação e esse apaixonar-se por pessoas que declaradamente matavam ou
ou estupravam mulheres. O Tiago não estuprou, e o Manson, eu não lembro se ele estuprou, mas o Francisco, maníaco do parque, com certeza sim. Pode passar? Eu vou retomando aqui a fala da Machado Magalhães, que elas falam assim: não basta entender as relações conjugais entre homens e mulheres apenas como relações de poder ou não poder, de desigualdade ou igualdade, de violência ou não violência. Essas relações também se organizam como relações de afetividade, sexualidade, amor e paixão. Ok? E aí, um pouco trazendo, pode passar, trazendo a questão da violência doméstica, perdão, da violência contra crianças e adolescentes, a gente poderia falar da violência sexual, física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, e até mesmo desse novo termo, que é a questão da alienação parental, que tem, eu sou, inclusive, uma das críticas do termo, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, que isso daria outra reunião só para falar disso. Pode passar? Dentro do espectro do abuso sexual, então, a gente pode ter vários atos. A gente vai desde cantadas, gestos obscenos, toques, masturbação, sexo oral, penetração, violência física, até chegar à morte de crianças e adolescentes. Pode passar? Trago esse livro aqui, da Mary Del Priore, que se chama Histórias Íntimas. Eu recomendo a leitura desse livro, que é maravilhoso. E ela fala assim que os estupros foram, na história do Brasil, silenciados por décadas e décadas, que homens estupravam crianças sem nenhum drama de consciência. Pode passar? Então, aqui, eu trago essas duas imagens para a gente representar a violência sexual contra crianças e adolescentes, que é exatamente isso, é o silêncio, é o silenciamento, é tapar a boca, é a boca que não fala. Pode passar? O que a gente está tentando fazer no Brasil é romper com o silêncio. E por que do silêncio? Porque ele é um segredo, a violência sexual é um segredo relacionado com a vergonha, com a culpa, com o medo do estigma, de acordo com esses autores, e o silêncio também de várias instituições sociais. Então, veja, novamente eu vou retomar a psicologia social. É o silêncio do indivíduo que está sendo vítima de violência e também o silêncio da sociedade. É o indivíduo e sociedade em relação dialética, mais uma vez. Pode passar? Para exemplificar, eu vou trazer a pesquisa da Laura Lowercroft, que eu também indico a leitura. Ela fez uma análise de um julgamento no Superior Tribunal Federal em 1996, que tinha como réu um homem de 24 anos que teve relações sexuais com uma menina de 12. Ele foi inocentado e o argumento dos ministros foi o seguinte, aspas, ele não poderia prever a menoridade da vítima porque ela tinha aparência e conduta de pessoa madura, não era mais virgem e inocente, mas experiente e promíscua. Esse julgamento foi em 1996, apenas 6 anos após o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam como que a gente vai mudando. Hoje, talvez, nenhum ministro seria capaz de falar isso tão publicamente, porque existe, entre aspas, uma ideia de ser politicamente correto. E hoje não é politicamente correto culpabilizar a vítima mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, enquanto sociedade, a gente foi fazendo esse movimento ao longo dos tempos. Pode passar? A Jane Filipe, que é uma autora também que eu recomendo, ela fala da cultura da pedofilização, que é a contradição entre a gente ter no Brasil leis e sistemas de proteção à infância e também mantermos a ideia de que os corpos infanto-juvenis são desejáveis e sedutores para os homens. Pode passar? Outro ponto que eu quero trazer aqui são os meninos vítimas de violência sexual por parte de homens. Os meninos, eles têm um duplo tabu. Primeiro, o tabu de ter sido violentado por um pai ou por um padrasto.
E, segundo, o medo da homossexualidade. Então, são 2 tabus quando os meninos são abusados por homens. Incesto e homossexualidade. O que acontece no caso dos meninos? O órgão sexual dos meninos provavelmente vai responder àquele toque ou aquela masturbação ou aquele sexo oral que está sendo feito com ele. Então, ele fica ereto e aí ele imediatamente tem essa dúvida e essa percepção de que, de alguma forma, ele gostou ou etc. E a gente tem que fazer um trabalho gigantesco em psicoterapia, por exemplo, quando esses meninos chegam, para fazê-los discernir entre essas 2 coisas. O fato do pênis ter ficado ereto não quer dizer que ele gostou. Pode passar? Esse autor, West, de 2000, vai falar que os meninos sexualmente violentados por mulheres, que é outro tema que a gente não conversa sobre ele, abuso sexual praticado por mulheres. Então, os meninos sexualmente violentados por mulheres raramente as acusam por temerem serem incompreendidos. Eles temem ser ridicularizados por não terem aproveitado a experiência sexual. Pode passar? Na minha tese de doutorado, em 2016, que teve o tema As representações sociais sobre as vítimas para os autores de violência sexual contra crianças e adolescentes, eu entrevistei 26 autores de violência sexual em 61 entrevistas. Pode passar. Eu vou falar do caso... Passa e chega lá no caso Amarildo, por favor. O Amarildo, ele praticou violência sexual contra a filha e contra a enteada. Foi uma violência que, de acordo com o processo, foi considerada prolongada e ele fala que foi 1 ou 2 vezes. Durante as entrevistas que eu fiz com ele, ele relatou desejo sexual, curiosidade sexual e, ao mesmo tempo, culpa por ter esse desejo. E entende as vítimas como inocentes. Pode passar? Ele saiu para o regime semiaberto e uma das primeiras coisas que ele fez, quando ele foi para o semiaberto, foi voltar à família de origem e pedir a ex-mulher em casamento. E ela, gente, aceitou. Pós-prisão, ela aceitou. Como é que fica essa família? E aí, essa ideia nossa, de que a prisão... Gente, por favor, tem microfone aberto. Vamos desligar todo mundo? Essa ideia que a gente tem de que a prisão vai resolver o problema da violência sexual é uma ideia equivocada. Ela não resolve. O caso da Amarildo nos prova isso. Pode passar. Aqui, nesse slide, eu trago algumas consequências do incesto para as vítimas. Eu vou citar algumas. Baixa autoestima, ideação suicida, comportamentos violentos, consumo de drogas, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, pânico, medo, sintomas somáticos, distúrbios do sono, hipersexualização, que é uma coisa muito comum, que a gente entende muito pouco. A criança fica hiperestimulada, hipersexualizada, começa a se masturbar na fralda, na mesa, com outras crianças também. Aí depois confusão entre necessidade de afeto e sexo, culpa, ódio, raiva, revolta, mágoa, vingança, dificuldades sexuais na vida adulta e etc. Pode passar. Vamos falar um pouquinho sobre a violência física contra crianças e adolescentes, que é também uma das formas de violência doméstica. Pode passar. Karina, vai lá para as fotos, por favor. Gente, vocês estão vendo as fotos? Eu ainda estou no slide anterior. Oi, Karen. Aqui a gente está vendo as fotos. Bem, eu estou vendo as fotos, né? O pessoal vocês estão vendo. Agora que eu ouvi, eu acho que está dando um atraso aqui no meu, está dando um delay aqui no meu, mas tudo bem. Eu já estou terminando, gente, para a gente poder abrir para o debate. Eu trago aqui algumas fotos de violência física, então, quando a gente fala de violência física, a gente tem que pensar que a gente está numa sociedade de violência física contra crianças e adolescentes.
A gente está numa sociedade que admite esse tipo de violência para a educação, entre aspas, de crianças e adolescentes. Não é raro pessoas de nossa sociedade falarem: eu sou o homem que sou porque apanhei dos meus pais na infância. Então, de certa forma, a gente alimenta e concorda com esse tipo de violência. E vamos voltar no slide da psicologia social, indivíduo e sociedade. Então, como que nós, como indivíduos, aceitamos ou refutamos essas ideias de violência física para educar? Pode passar? Eu trago aqui também esse caso, à esquerda, foi um caso que ficou famoso na cidade de Goiânia, foi um caso público de uma mulher que pendurava essa criança, chegou a cortar a língua dessa criança com um alicate, batia com um martelo nos dedos da criança, e os vizinhos denunciaram essa mulher, e teve uma repercussão até nacional, essa mulher foi presa, etc. À direita temos o caso Isabela Nardoni, que também ficou publicamente registrado com comoção nacional, e o caso do menino Bernardo, que acabou resultando na aprovação da lei da palmada, que é a lei Menino Bernardo. Pode passar? Só para pontuar que bater para educar é uma prática culturalmente aceita, mas é uma prática que nós da psicologia devemos combater, porque o nosso código de ética fala que a gente, como psicólogo, tem que combater qualquer forma de violência, crueldade e opressão. Pode passar. Trazendo um pouquinho das imagens da violência psicológica, que também é uma violência gravíssima, de uma gravidade imensurável, que a gente não dá tanto valor assim a esse tipo de violência. Então, a violência psicológica, ela se manifesta por xingamentos, desqualificações, depreciação do outro, desvalorização do outro. Aí pode acontecer tanto de homens contra mulheres, pais contra filhos, avós contra netos, pode acontecer, lembra daquele gráfico do começo que estava as setas para todos os lados? Todo mundo pode cometer violência psicológica contra todo mundo. Pode passar? Eu trago para vocês um conceito do pessoal que discute a violência psicológica, que se chama gaslighting. Eu não sei se vocês já ouviram falar do gaslighting, mas é uma tentativa de alterar de maneira proposital ou inconsciente a percepção da vítima sobre si mesma, tornando-a insegura sobre seus próprios sentimentos e opiniões, fazendo com que ela se cale e aceite determinadas coisas por medo. Fazer a vítima duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção e da sua própria sanidade. Tem até filmes sobre isso, isso também é muito problemático, a gente tem que pautar esse tipo de violência quando a gente fala de dinâmica familiar. Pode passar? Então, a violência psicológica é uma violência comum, principalmente entre homens e mulheres, casais violentos, onde há violência física, também há violência psicológica. É uma violência devastadora para todos os envolvidos, não só para quem está sofrendo, mas também como para quem pratica. É uma violência perversa, silenciosa, não enfrentada, negada pelos adultos e difícil de ser detectada, gente. É muito difícil, porque às vezes nem a vítima, ela entra nesse jogo psicológico, em que ela é sequestrada, mentalmente sequestrada, nesse jogo perverso e violento, e ela própria não consegue identificar que ela está sendo vítima de violência. Pode passar? Então, mentir, trair, manipular, jogar com as fraquezas do outro, isolar de amigos e famílias, destruir vínculos, é a desconstrução emocional cotidiana da vítima que pode levar à autodestruição. Tem 2 livros aí que eu estou recomendando, Feridas Invisíveis e Codependência Nunca Mais, recomendo a leitura, pode passar.
Violência psicológica é a mais desafiadora e prevalente contra crianças e adolescentes, gente. Isso é gravíssimo, isso é muito complicado, porque quando você, como família, comete violência contra uma criança e adolescente, que destino que você está dando para a saúde mental dessa criança? Pode passar. Existem vários autores que vão fazer essa análise da violência psicológica e a saúde mental. Esses primeiros aqui, Fleit e Goodman, de 2001, falam que as desordens psiquiátricas entre adolescentes que testemunharam a violência entre pais são maiores, né? Tem um erro aqui. Eles falam das desordens psiquiátricas entre os adolescentes que testemunham a violência entre pais, que existem essas desordens. Esses outros autores aqui, Benvenu e colaboradores, em 2005, falam das mães que gritam excessivamente, batem, espancam ou punem severamente. Essas crianças têm o dobro das possibilidades de problemas de saúde mental. Pode passar, eu já estou terminando, nós já vamos abrir para o debate. Por fim, como psicóloga, não poderia deixar de trazer aqui o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é um instrumento que nos pauta na nossa atuação. Ele fala do combate às violências. Trago para vocês as resoluções do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, que são a resolução 1 de 2019, que são sobre as vítimas de violência sexual, como que o psicólogo tem que agir quando ele se depara com uma situação dessa, e a 4 de 2019, que foi um resultado da Comissão de Psicologia Jurídica, e ela diz sobre os autores de violência sexual ou pessoas que têm desejo sexual por crianças e adolescentes e a posição do psicólogo frente a isso. Também gostaria de falar para vocês que o Conselho Regional de Psicologia tem inúmeras comissões, inclusive comissões de discentes. Essas comissões são abertas, as comissões de discentes estão de portas abertas e qualquer outra comissão. Tem comissão de psicologia clínica, organizacional, jurídica, escolar, inúmeras comissões, vocês podem ir se informar, participar e contribuir para fazer acontecer a psicologia que vocês querem ver em Goiás, gente. Agora, fazer um brainstorming, pode colocar um pouquinho aí, como é que, aí no chat, por favor, as palavras que vocês usariam para descrever o título da aula agora, no final da minha apresentação, para a gente ver se alguma coisa mudou na cabecinha de vocês. E pode passar. Falar para vocês do meu Instagram, doutora Karen Esber, DRA Karen Esber. Por favor, me acompanhem lá, para vocês irem acompanhando as postagens. Eu tenho um canal no YouTube também, DRA Karen Esber. Tem vários vídeos lá, já tem vídeos de palestras que eu coloquei lá e de algumas reuniões. E também eu mantenho uma lista de transmissão pelo WhatsApp, com esse número que está aí na tela, para quem estiver interessado em receber informações sobre os eventos que eu vou participar, ou os eventos que eu recomendo, ou até mesmo do Conselho Regional de Psicologia, que tem a ver com as comissões que eu estou presidindo lá, também podem se credenciar, tá? Então, era isso. Agora, tem mais um item aqui, que é um projeto que eu estou iniciando, que eu quero fazer algumas lives com alunos de psicologia. E aí, quem tiver interessado, pode entrar em contato comigo por esse número que está aí na tela. Eu vou pedir para os meninos da organização socializarem esses slides com todo mundo que está aqui na reunião, tá? Para que possa ter acesso aos dados que eu estou falando e aos números, etc. E eu estou à disposição para a gente abrir para o debate, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora Karen? Pode ser comentário também, não só pergunta. Isso.
Mirelle, tem duas mãozinhas levantadas aqui no chat. Pode começar então, Carol, que eu vi a sua. Oi, pessoal, boa tarde, Karen, boa tarde. Muito obrigada pela sua fala enriquecedora, pelas contribuições, pelas trocas. A gente percebe, né, assim, cada vez mais que a gente tem esses contatos, o quanto a gente precisa escutar pessoas que atuam, que estão presentes nos contextos relacionados a essa área jurídica, área que fala sobre violência, área social, enfim. Então, a gente precisa sempre dessa atualização. Eu quero te agradecer também em nome da Ana Cândida. Aconteceu um imprevisto, ela não conseguiu estar aqui, está com uma bebezinha na casa dela, a Betânia, e não conseguiu estar presente. Então, é em nome dela também que eu agradeço a sua fala, a sua presença. Foi muito boa, assim, muito legal, muito enriquecedor. E o evento também, né, que os alunos estão proporcionando, tem sido um evento muito gratificante, ótimas contribuições. Bom, na verdade, eu quero, além de agradecer, fazer só um comentário e talvez algumas contribuições em cima disso, né, Karen? Porque a gente que está aí na atuação há um tempo, a gente que tem acompanhado, especialmente nos contextos jurídicos mesmo, né, a atuação da psicologia, que vem crescendo cada vez mais, a atuação do conselho de uma forma muito efetiva e, assim, que bom que você está lá, né, na coordenação de uma comissão tão importante, cara, para muitos. Nós temos aqui alunos do primeiro período, temos alunos de final de curso, então, pessoas que são interessadas, querem aprender mais em relação à área. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de ter você aqui. E a minha, na verdade, uma pergunta é algo que a gente sempre traz, né, da importância e do olhar para o aluno, para a formação do aluno. Que hoje, se você pudesse dar uma dica, uma orientação, uma sugestão, não só de formação técnica, mas também de uma formação em termos de competência mesmo, sabe? Do profissional, do psicólogo, para atuar na área da violência ou na área jurídica, que a gente percebe que cada vez mais os alunos estão cada vez interessados, né, com mais interesse em atuar nessa área. Quais seriam as suas contribuições, né? Qual que seria a sua fala para esses alunos? E, além disso, talvez uma outra pergunta que eu trago para você a respeito mesmo da sua caminhada, da sua trajetória, né? Que já tem um tempo aí de psicologia, que vem atuando no conselho, que vem atuando de forma efetiva, né, na psicologia. Hoje eu estou na escola de circo, atuando como professora de psicologia e psicóloga. Lá a gente trabalha num contexto muito voltado para a prevenção, né? Para a prevenção de violência, a gente trabalha com um público de crianças e de adolescentes, e a gente percebe uma carência muito grande de contextos de instituições e como, consequentemente, em publicações nessa área, né? Que vai falar de prevenção de violência. Como você mesmo disse, a violência ela é algo multideterminado, né? Algo muito complexo, que vai ter aí diversas facetas, né? Diversas causas, vamos dizer assim. Então, a ideia da educação, né? De educar as crianças, de educar os adolescentes, de trabalhar no contexto de prevenção na área educacional é muito importante, né? Quando a gente fala desse contexto da violência. E indicações mesmo de contextos que hoje trabalham nessa área de prevenção, o que você tem acompanhado aí do conselho, de profissionais e instituições que têm feito esse trabalho, né, para sugerir aí para os alunos e para sugerir como sugestão mesmo para a gente que atua nessa área. E é isso. Falei demais, né? Era só um comentário, virou duas perguntas. No mais é isso, obrigada, pessoal. Mirelle, Gustavo, Karina, Camila, parabéns pela fala, parabéns pelo evento. Tem sido muito legal. E os participantes, muito obrigada pela presença. Eu respondo agora ou eu espero as outras perguntas? Vamos fazer as outras perguntas, depois eu respondo tudo, pode ser? Sim, Renata Bellato. Pode fazer a sua pergunta.
Renata? Pode responder, Karen. O seu microfone está desativado. Perdão, agora tudo bem? Isso, agora sim. Tá. A professora Carolina me perguntou sobre a formação do aluno e a competência humana para atuação nessa área, né? Então, assim, eu acho que exatamente em momentos como esse, né, que a gente vai se formando para atuar nessa área. Eu vou retomar aqui o Código de Ética Profissional eu adoro o Código de Ética, não é à toa que eu aceitei ser presidente da COI, que é a comissão que avalia os processos éticos dos psicólogos do conselho. Um minutinho, deixa eu achar o artigo que eu quero citar. Eu não tenho o código de cor na minha cabeça ainda. Ah, tá, aqui, ó. No Código de Ética do Profissional, não sei se vocês já leram, quem não leu, eu recomendo ler, porque isso faz parte do nosso amadurecimento profissional também. Fala lá no item que se chama das responsabilidades do psicólogo, no artigo 1, são deveres fundamentais dos psicólogos. Letra B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado. 1, pessoal. 2, teórica. E 3, tecnicamente. Então, retomando isso, e aí retomando a pergunta da professora, que a gente realmente precisa fazer esses 3 níveis de capacitação. Então, 1 é leitura, ler, entender. Eu acho que hoje, se eu saio daqui tendo colocado na cabeça de vocês que esse tema é um tema complexo, cheio de pontas, cheio de divergências, cheio de mal-entendimentos, cheio de tabus e mitos dentro da própria ciência, eu acho que eu já estou com o meu dia, já ganhei meu dia, né? Então, isso é a capacitação técnica e teórica. Em relação à capacitação pessoal, eu vejo que é ir fazendo esse movimento mesmo de aproximação em relação ao tema e ir entrando em contato também, gente, com as nossas vivências de violências. Porque, assim, a gente não está isento disso. De alguma forma ou de outra, a gente deve ter passado por algum tipo de violência dessa, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, seja na relação que eu tenho com o meu esposo, com o meu namorado, seja na relação que eu tenho com os meus filhos, seja na relação que eu tive ou tenho com a minha mãe, com o meu pai, hoje na fase adulta, como é que se configura. Então, ir sempre amadurecendo e pautando esse assunto na nossa cabeça, para que a gente possa também ir fazendo esse movimento de elaboração das violências que a gente vai vivendo nas nossas vidas, porque ninguém nessa face da Terra passa ileso disso. Ninguém passa sem sofrer nenhum tipo de violência, eu imagino, porque a violência está aí. Ela está aí, ela é escancarada, uns em maior grau e uns em menor grau, claro, mas ela está escancarada para todo mundo. E também a importância do aluno, gente, isso é muito importante. Aluno de psicologia tem que fazer psicoterapia. Isso não é para cumprir currículo, não é para cumprir um papel, falar assim, eu vou cumprir é porque eu tenho que fazer, porque o professor falou, não, é fazer para você começar a olhar para dentro, né? Olhar para dentro para acordar, olhar para dentro para combater, olhar para dentro para se conhecer. E como é que a gente faz isso? É com psicoterapia,
com um bom psicólogo, com um bom profissional. É ir se preparando dentro do seu coração para você ser, de fato, um psicólogo que vai conseguir olhar para essas situações. E não adianta achar que não vai escolher a violência, porque, como eu falei, eu penso, não sei, eu nunca fiz alguma pesquisa que fosse nesse sentido, mas muitos de nós, talvez mais de 90% de nós, talvez, sofreram violências, ou mais de 90%. Então, como é que a gente vai lidando pessoalmente com as nossas violências, até para poder conseguir cuidar da violência que está afligindo o outro, do sofrimento mental do outro? Primeiro eu tenho que cuidar do meu sofrimento mental, para depois querer cuidar do sofrimento mental de alguém. Senão eu vou fazer bagunça. Eu vou meter os pés pelas mãos. Isso aí é fato. Então, assim, eu novamente clamo vocês, futuros psicólogos, a fazerem um acompanhamento psicoterapêutico com um profissional que vai ajudar vocês a pautarem as questões mais importantes das vidas de vocês. O que mais? Aqui. E aí, carência nas publicações da prevenção, né? Esse ano, nós fizemos uma programação referente às ações do 18 de maio. Está lá no Instagram, @18 de maio Goiás. Tem lá várias lives de várias instituições, todos discutindo a violência sexual. Aí, essa frente é para discutir a violência sexual contra crianças e adolescentes, que o 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento às Violências. Então, assim, isso foi consensual. Institucionalmente, a gente ainda precisa melhorar muito na prevenção, mas muito mesmo. Só que, gente, uma coisa que eu quero pontuar para vocês, assim, é importante as instituições fazerem prevenção. Nós estamos fazendo pouca prevenção, isso foi consensual das instituições. A gente normalmente atende a violência depois que ela já aconteceu, então é o pós-venção, né? Mas eu entendo particularmente, Karen, como pesquisadora Karen, que a gente faz prevenção de violência dentro de casa. As mães ensinarem para os seus filhos, os pais ensinarem para os seus filhos, que eles são donos dos próprios corpos, que eles podem falar não, que eles podem reagir à violência, que eles podem sair de situações de violência, que eles têm o direito a uma infância livre de violências, e por aí vai. Então, assim, tem um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás, que eu conheço, que se chama Paz em Casa, se eu não me engano. Ele é coordenado por uma colega nossa muito querida, que é a Daniele. Então, vocês podem, depois eu posso perguntar para ela se ela gostaria de recebê-los para falar um pouquinho desse projeto para vocês, mas é um projeto lindo também, de prevenção. Mas, assim, novamente, eu reafirmo, a prevenção ela tem que ser feita em casa. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no meu Instagram. Eu coloquei a foto de uma criança que fez parte da campanha 18 de maio desse ano, que é a Ana Luísa. Vai lá e dá uma olhadinha lá para vocês verem o que eu falei sobre isso. Eu falei exatamente isso. Prevenção de violência se faz em casa. A mãe e o pai ensinando a criança que ela pode, deve e consegue se proteger também. Porque, afinal de contas, é ela que vai identificar essas situações. Se ela não consegue identificar, porque ninguém nunca falou isso com ela, como é que ela vai se prevenir? Né? Então, atuar para a gente não ter essas crianças chegando aos serviços de saúde no pós-venção, no pós-violência. Ok. Tem mais perguntas? Karen, vou aproveitar aqui que você entrou e começou a falar um pouco sobre essa questão de pai e mãe e ler uma pergunta aqui que a gente recebeu por chat. Olha,
essa pergunta é da Ana Paula, tá? Assim, como é que eu posso, em relação a crianças e adolescentes, ensinar para que eles se abram? Deixar uma via aberta para a comunicação. Como é que eu ensino isso para eles? Que eles podem nos contar e ensinar a confiar em nós. Ela diz isso no exemplo de mãe, não é? No lugar de mãe. E de responsável também. Então, é exatamente esse o desafio. Então, assim, contar para a criança que existem adultos que cometem violência, contar para a criança que existem adultos que não cometem a violência, porque senão, né, vai parecer que o mundo é todo ruim, é todo violento, e não é isso. Existem adultos que fazem, existem adultos que não fazem. Deixar essa via aberta para a comunicação. Como que deixa a via aberta à comunicação? Abrindo a comunicação, falando disso, isso existe. Tem adultos que fazem isso. Eu estou aqui com você, eu acredito em você. Se isso algum dia acontecer com você, você pode procurar a mim ou a qualquer adulto de confiança, da sua confiança, que seja um adulto que não faz isso com você, por exemplo, né? O que mais? Acreditar na criança sempre. Aí, para mim, Ana Paula, o maior desafio da sua pergunta fazer com que a criança confie no adulto. Para fazer com que a criança confie no adulto, você tem que dar sempre confiança para ela. Se nas mínimas coisas que ela faz, você sempre a desconfirma, então o que você está criando? Você está criando a desconfiança. Se você sempre a confirma em suas percepções, você está criando a confiança, né? Então, vamos dar os exemplos bobos e mínimos, do tipo, tá calor, a criança que sai com blusa de frio. Aí você fala, não, eu não vou deixar você sair com blusa de frio. Ela fala, mas eu estou com frio. E você fala, não, você não está com frio. O que você está fazendo? Você está desconfirmando a criança, né? Então, isso é um exemplo bobo para dizer assim que são nessas coisas pequenas, em volume, que a criança vai reconhecendo se ela pode ou não pode confiar em um adulto. E aí é nessas horas que você ganha, sim, a possibilidade de que essa criança se abra com você no caso de uma violência, porque você já fez esse movimento desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, esse movimento de confirmação da experiência dela. Ok, Karen. Nós queremos agradecer mais uma vez por você ter se disponibilizado para poder compartilhar conosco todo esse conhecimento. Temos vários elogios, vários agradecimentos no nosso chat. E no nosso terceiro módulo, ele vai ser no dia 13, e o tema vai ser atendimento à mulher em situação de violência, como a psicologia pode contribuir, com a psicóloga Florença Ávila. Esperamos todos e novamente agradecemos. Pode tirar uma foto conosco, Karen? Claro, como que faz isso online? Gente, enquanto a gente vai arrumando a foto, eu gostaria de dizer que eu é que agradeço. Eu é que sou muito grata por todos os convites, por todas as trocas. Os melhores terapeutas assumem que eles terapeutizam e são terapeutizados. E os melhores professores assumem que aprendem junto com seus alunos. Então, eu queria dizer que todas essas trocas que a gente sempre faz, elas me ensinam muito. E eu sou muito grata ao convite de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode abrir para outros temas. Eu gostaria muito, depois de ter uma oportunidade com vocês, para a gente falar exclusivamente sobre os autores de violência sexual, porque esse é um tema que eu só tangenciei aqui, mas ele é muito importante. Eu tenho muitas pesquisas sobre isso. A gente poderia, talvez, se vocês quiserem, a gente abrir para esse tema, tá bom? Sim, já agradecemos já de antemão. Seria ótimo mesmo, é um tema que a gente precisa discutir muito mesmo. Sim.
Gente, então nós estamos encerrados por aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E eu gostaria só de dar um lembrete final, que para vocês assinarem a lista de presença, eu enviei a lista aí no chat. E é muito importante que vocês assinem essa lista, porque é por ela que a gente emite seus certificados de hora extracurricular. Então é isso e muito obrigado. Já tiramos as fotos? Sim, estou tirando. E é isso. Muitíssimo obrigada, Karen. Eu que Obrigada agradeço, a todos gente. os participantes. Boa Estou à tarde. disposição. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Karen. Muito obrigada por ter compartilhado conosco esse momento. Foi muito bom, e foi muito enriquecedor. Tenho certeza que para todo mundo também, né? Com o feedback que a gente tem recebido aqui. Nós também estamos à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Não se Obrigada, esqueçam Karen. de Boa gravar. tarde. Oi? Gravar o encontro e mandar para mim, viu? Não se esqueça. A gente gravou aqui, a gente vai baixar e manda para vocês. Tá bom. Pessoal, Obrigada. finaliza a gravação antes de encerrar, tá? Tá. Obrigada, Karen. Eu que